Áudio 2, Prefácio ao professor, Introdução à Economia, Princípios de Micro e Macroeconomia segundo Mankiw. Organização. Para escrever um livro breve e amigável, tive de considerar novas formas de organizar a matéria conhecida. O que se segue é um resumo sucinto do livro, que, espero, proporciona ao professor uma visão de como as peças se encaixam. Uma introdução. O capítulo 1, 10 princípios de economia, apresenta aos alunos a visão de mundo do economista. Percorre algumas das grandes ideias que aparecem recorrentemente em economia, como custo de oportunidade, tomada de decisões marginal, papel dos incentivos, ganhos de comércio e eficiência de alocação de mercado. Ao longo do livro, me refiro frequentemente aos 10 princípios de economia do capítulo 1, para lembrar aos alunos que esses princípios são o fundamento da maior parte da análise econômica. Um ícone representando blocos de construção na margem chama a atenção para essas referências. O capítulo 2, Pensando como um economista, examina a maneira pela qual os economistas abordam seu objeto de estudo. Discute o papel das hipóteses no desenvolvimento de uma teoria e apresenta o conceito de modelo econômico. E também discute o papel dos economistas na formulação de políticas econômicas. O apêndice a este capítulo oferece uma breve recapitulação sobre o uso dos gráficos e os abusos que propicia. O capítulo 3, Interdependência e ganhos de comércio, apresenta a teoria da vantagem comparativa. Essa teoria explica por que as pessoas negociam com seus vizinhos e por que as nações comerciam com outras nações. Boa parte da teoria econômica trata da forma como as forças de mercado coordenam as inúmeras decisões de produção e consumo que são tomadas na economia. Como ponto de partida para esta análise, os alunos verão neste capítulo como a especialização, a interdependência e o comércio podem beneficiar a todos e a cada um. As ferramentas fundamentais da oferta e da demanda. Os 3 capítulos seguintes apresentam as ferramentas básicas da oferta e da demanda. O capítulo 4, as forças de mercado e da oferta e da demanda, desenvolve a curva de oferta, a curva de demanda e a noção de equilíbrio de mercado. O capítulo 5, elasticidade e suas aplicações, apresenta o conceito de elasticidade e o utiliza para analisar fatos em 3 mercados diferentes. O capítulo 6, oferta, demanda e políticas econômicas do governo, usa essas ferramentas para examinar controles de preços, como os de aluguéis e da legislação do salário mínimo, bem como a incidência tributária. O capítulo 7, consumidores, produtores e a eficiência dos mercados, estende a análise da oferta e da demanda, aplicando os conceitos de excedente do produtor e de excedente do consumidor. No início, mostra a ligação entre a disposição do consumidor para pagar e a curva de demanda e a ligação entre os custos de produção e a curva de oferta. Mostra em seguida que o equilíbrio do mercado maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Portanto, neste livro os estudantes aprendem cedo a eficiência das alocações através do mercado. Os 2 capítulos seguintes aplicam os conceitos de excedente do produtor e de excedente do consumidor a questões
de política econômica. O capítulo 8, aplicação, custos da tributação. Mostra por que os impostos resultam em um peso morto e o que determina o montante dessas perdas. O capítulo 9, aplicação, comércio internacional. Mostra quem ganha e quem perde com o comércio internacional e apresenta o debate em torno das políticas comerciais protecionistas. Mais microeconomia. Tendo mostrado por que as alocações de mercado são frequentemente desejáveis, o livro considera as formas pelas quais o governo pode às vezes melhorá-las. No capítulo 10, externalidades, se explica por que efeitos externos, como a poluição do ar, podem tornar ineficientes os resultados de mercado. Também são aí discutidas soluções públicas e privadas para tais ineficiências. O capítulo 11, bens públicos e recursos comuns, trata das ineficiências que surgem quando bens como a defesa nacional não têm preço de mercado. O capítulo 12, sistema tributário, descreve como o governo levanta a receita necessária ao pagamento dos bens públicos. Apresenta algumas informações sobre o sistema tributário dos Estados Unidos e discute como as metas de eficiência e equidade moldam um sistema tributário. Os 5 capítulos seguintes examinam o comportamento da empresa e da organização industrial. O capítulo 13, custos de produção, mostra o que está incluído nos custos de uma empresa e apresenta as curvas de custo. O capítulo 14, empresas em mercados competitivos, analisa o comportamento de empresas tomadoras de preço e deriva a curva de oferta do mercado. O capítulo 15, monopólio, apresenta o comportamento da empresa, que é a única vendedora em seu mercado. Discute a ineficiência da formação dos preços do monopólio, as possíveis respostas políticas e as tentativas dos mercados monopolistas de discriminar os preços. O capítulo 16, oligopólio, trata dos mercados em que há poucos vendedores e usa o dilema do prisioneiro como modelo para o exame da interação estratégica. O capítulo 17, concorrência monopolística, observa o comportamento de um mercado em que muitos vendedores oferecem produtos similares, mas diferenciados. Trata-se aí também do debate relativo aos efeitos da publicidade. Os 3 capítulos seguintes apresentam questões relativas aos mercados de trabalho. O capítulo 18, mercados de fatores de produção, destaca a ligação de trabalho, destaca a ligação entre preços marginais de fatores e produtividade marginal. O capítulo 19, ganhos e discriminação, examina os determinantes dos salários de equilíbrio, incluindo diferenciais compensatórios, capital humano e discriminação. O capítulo 20, distribuição de renda, trata do grau de desigualdade da sociedade americana, as diferentes opiniões sobre o papel do governo na modificação da distribuição de renda e as várias políticas destinadas à assistência dos membros mais pobres da sociedade. O capítulo 21, teoria da escolha do consumidor, analisa a tomada de decisões individual usando restrições orçamentárias e curvas de indiferença. Apresenta matéria algo mais avançada do que o resto do livro. Alguns professores poderão querer deixar de lado o capítulo
dependendo do curso e do interesse dos alunos. Como aqueles professores que quiserem tratar do tema podem querer fazê-lo mais cedo. Escrevi o capítulo de forma a poder ser abordado a qualquer momento, uma vez conhecidos os temas básicos da oferta e da demanda. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, clique aí no sininho para receber, as nossas notificações. Clique também no link gostei, deixe teus comentários, críticas e sugestões. Visite nossa plataforma de cursos EAD em https://webtreinamento.eadbox.com, treinamentoWeb@hotmail.com. Te aguardo nos próximos vídeos.